Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, esta passagem narrada por Lucas dá-se no início do trabalho do Senhor Jesus, como na missão que ele passou a atuar, a ter, demonstrando a divindade que nele estava. Nós temos nos capítulos, nos parágrafos anteriores, outras obras, temos muitas parábolas entre um milagre ou vários milagres que ele operava e outro. Ele foi deixando para nós parábolas que são histórias, exemplos pelos quais nós devemos professar a nossa fé, pelo qual nós devemos andar e buscar termos retidão para com o Senhor. Nós vamos encontrar aqui nos versos e capítulos anteriores a cura de um servo, um homem que era centurião em Cafarnaum, e o servo dele estava muito enfermo. O Senhor, pela fé que havia naquele homem, o Senhor curou o servo dele à distância. Tem uma outra parte em que eles se reúnem em um lugar e está escrito que todas as pessoas que se achegavam perto de Cristo, ele curava e expulsava demônios, não ali denominando quem era a pessoa, não denominando a situação, porque onde o Senhor passava, tinha obra e tinha milagres, irmãos. E aqui nós lemos uma passagem que quando ele cura à distância o servo do centurião, ele sai da cidade e conforme ele está numa caravana, ele estava junto com os discípulos dele, e ele encontra essa fotografia, esse movimento, e ele se encheu de compaixão, o coração dele, por aquela mulher. Quem acompanhava Cristo viu uma mulher chorando atrás de um defunto, mas os discípulos do Senhor não conheciam a necessidade e o tamanho da provação daquela mulher. Só quem sabia era quem estava vindo de lá para cá, aqueles que acompanhavam a mulher. Só que quem acompanhava a mulher também não conhecia Cristo. Então eram duas caravanas que haviam de se cruzar de estranhos. Era fácil perceber a dor de um
mas era difícil ou impossível reconhecer a divindade do outro. E todos aqueles que estavam com Cristo, irmãos, estavam caminhando com Ele, estavam vindo de assistir, de ouvir, de participar de diversas obras, diversos milagres, diversas maravilhas. Mas, por certo, eles tinham problemas que eles também não tinham resolvido. Eles poderiam estar cansados, eles poderiam estar com alguma dor no corpo, ter deixado algum parente enfermo em algum lugar para seguir a Cristo, mas eles iam renovando a fé, renovando a alegria de estar com o Mestre, porque por onde eles passavam havia a manifestação do poder de Deus através de Jesus Cristo. Irmãos, sabe o Senhor como Ele e onde Ele quer tocar nas nossas vidas nessa noite? Mas quando o Senhor Jesus passava, irmãos, e o coração dele se enchia de compaixão, não tinha como a obra não estar já realizada. Nós não temos, infelizmente, ao segundo o meu consentimento, nós não temos todas as obras que ele fez. Nós não temos a descrição de todos os milagres. Foi reservado a nós alguns, poucos, porque onde o Senhor passava tinha milagre. E de ressuscitar mortos, nós vamos encontrar somente 3. Por certo, houveram muito mais, porque o Senhor ele era pleno onde ele passava. E ele passando por aquele lugar, ele vendo, se enchendo de compaixão daquela mulher que havia ficado viúva, as pessoas que estavam com Cristo não conheciam ela, não conheciam o tamanho da prova dela, mas o Senhor Jesus, vendo ao longe, já sabia, já conhecia ela desde o ventre da mãe dela. Já sabia o que havia acontecido, ele se encheu de compaixão, ele encontrou uma filha ali. Então, às vezes, irmãos, a pessoa pode não ser convertida, a pessoa pode não ser batizada, mas o Senhor, quando encontra com ela, ele já viu e falou assim: vou fazer uma obra na vida dessa mulher. O Senhor já conhecia o defunto, o Senhor conhecia a mãe, o Senhor conhecia a vida de todo mundo que ali estava. E onde ele passou, houve milagre. Irmãos, quem estava com Cristo, muitas das vezes, tinha alguma coisa que faltava para ele. Mas para aquela mulher, foi o dia de um milagre grandioso na vida dela. E o Senhor nos manda essa palavra, porque hoje não está mais Jesus Cristo em homem para nos encontrar, mas o Senhor nos desperta para que entendamos que chegou o tempo do Espírito Santo vir ao encontro da nossa necessidade. Seja o que você trouxe nessa igreja, eu não estou aqui para adivinhar a tua necessidade, não estou aqui para adivinhar o teu problema, mas estou aqui para anunciar o que o Senhor nos revela. O Senhor irá de encontro e fará um milagre na tua vida, porque é o tempo determinado do Senhor na vida da igreja, irmãos. Às vezes não era para o tempo dos discípulos que estavam com o Senhor, mas era o tempo daquela mulher. Aquela mulher nem imaginava como seria o dia depois dela, mas naquela noite ela jantou com o filho dela. Você está entendendo que o Senhor, quando faz uma obra grande, é grande mesmo? Quando o Senhor faz uma obra impossível, Ele faz impossível de verdade. O Senhor enche o que está vazio, o Senhor traz a vida o que não tem vida, o Senhor coloca a saúde onde está decretado que é uma enfermidade permanente ou decretado que é morte, porque por onde o Espírito Santo passar, haverá manifestação do poder de Deus no meio de nós. Irmãos, a tua necessidade, o que você trouxe, o teu medo, aquele mau pensamento que está carregado na sua mente, hoje o Senhor repreende por essa palavra, porque você encontrou em um culto de quarta-feira, você encontrou a misericórdia de Deus na tua vida. Creia no Espírito Santo, creia no poder de Deus,
Creia na manifestação de Deus no meio da tua família, na tua vida, nos teus negócios, nos teus projetos, que agora o Senhor determina por essa palavra a mudança do teu cativeiro. Recebamos essa palavra como vinda de Deus, irmãos. Essa mulher, ela não havia se batizado. Essa mulher, ela não havia crido. Essa mulher, ela não estava frequentando o culto, porque o Espírito Santo, quando ele chega, ele faz a obra quando ele quer. Então eu não sei com quem o Senhor está falando por essa palavra, não sei aqui na igreja, através da internet, mas o Espírito Santo está indo de encontro com a necessidade da igreja, seja como for a tua situação, para que em tudo o nome de Deus possa ser glorificado por nós. Recebamos essa palavra como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.